todos, meu nome é Carla e eu sou educadora social do Centro Dia da APAE de Aimorés e também sou coordenadora do projeto PSOL, que é financiado pelo FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência. Hoje nós iniciamos a nossa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 2020, que teve início com a linda carreata pela manhã, onde pudemos sentir o calor da comunidade, mesmo nesse período de pandemia, de isolamento. Foi um momento muito bom. E agora nós estamos iniciando os nossos vídeos e as nossas lives, que fazem parte da programação da semana inteirinha até o dia 28. Esses vídeos e essas lives têm como intuito estar informando a população e estar empoderando e colocando como protagonista a pessoa com deficiência. E é o tema principal desse ano. O protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. O nosso convidado de hoje é o nosso promotor de justiça, Rômulo Che Guevara. Ele nos enviou um vídeo muito bacana. Preste atenção aí, que eu tenho certeza que vai ser de muito proveito para todos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Rômulo, sou promotor de justiça aqui de Aimorés. Fui convidado pela APAE para participar dessa abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual. Uma semana, inclusive, instituída por lei, né, a Lei 13.585 de 2017. Agradeço muito o convite e agradeço a todos pelo convite, o pessoal da APAE, por ter a honra de participar aqui dessa abertura dessa semana, cheia de atrativos. Pelo que eu vi, tem uma programação recheada aí, com vários debates, com outras lives. Então, muito obrigado pelo convite. E agradeço, mas também peço desculpa por não poder estar presente e falar ao vivo para vocês, sobretudo por conta de outros compromissos que surgiram mais urgentes e que demandam também a minha presença. Agradeço pela possibilidade de gravar um vídeo também para repassar para vocês e peço desculpa por isso. Pois bem, vamos passar aqui ao tratamento, né, do que foi disposto para a gente a falar sobre esse tema nessa semana. Um tema que diz respeito ao protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Então, o tema é bastante paradigmático, né? Pois convida a uma reflexão muito grande a respeito das dificuldades da pessoa com deficiência de ser efetivamente incluída na comunidade e que perpassa também por um dos direitos previstos na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse sentido é que, voltando mais para a minha área, eu devo falar da questão do acesso à justiça. O artigo 79 da Lei 3.146, ela trata de um direito específico, um direito de todo cidadão, mas em específico para as pessoas com deficiência, como uma política pública afirmativa, para que se possa ainda mais privilegiar e dar atenção a essas pessoas no trato no judiciário, né? E a justiça como um todo, não só dentro de um processo, mas também fora do processo. É por isso que é disposto, inclusive no artigo 79, parágrafo 3º, que tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta lei, inclusive o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Pois bem, e é garantido, inclusive, nesse aspecto, esse acesso à justiça, sempre as adaptações, os recursos de tecnologia assistiva que são adequados ao caso concreto. Nesse aspecto, vale frisar também que, em todos os sentidos, tanto quando a pessoa com deficiência é parte, mas também quando a pessoa com deficiência é testemunha ou de alguma forma participa da lide, ela tem o direito de ter acesso a essas tecnologias assistivas, tem o direito a não ser discriminada pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. Isso chama atenção, sobretudo, pela nova teoria das incapacidades que foi objeto do próprio Estatuto com Pessoa com Deficiência e alterou o Código Civil para retirar da condição de pessoa incapaz a
a pessoa que é deficiente ou a pessoa que tem um transtorno mental. Então, o artigo 3º do Código Civil, do novo Código Civil, de 2002, alterado pela Lei 13.146, retirou essa figura da incapacidade pelo simples fato da pessoa ter algum transtorno mental. Essa mudança que parece uma coisa tão singela, na verdade, ela tem um impacto crucial na nossa visão, ou como deve ser visto a pessoa com deficiência múltipla, a pessoa com deficiência intelectual. Ou seja, ela, para todos os efeitos, e agora isso é a regra, para todos os efeitos, essa pessoa tem capacidade, ou seja, ela é plenamente capaz de praticar os atos da vida civil. Somente em contrário, provando-se o contrário, é que há uma restrição aos direitos dessa pessoa. Veja que essa mudança ela é recente, né? Ela é de 2015, nem tão recente assim, mas 5 anos, mas para mudar-se um pensamento, para mudar toda uma forma de se pensar essas pessoas, é preciso muito mais tempo. Haja vista que a gente tem anos e anos, 2000 anos, de discriminação, de segregação e de um pensamento de que se tratam de pessoas de categoria inferior, quando, na verdade, não se pode ter esse pensamento. Então, parece simples, parece fácil dizer, não, a pessoa com deficiência é uma pessoa capaz, normal, é uma pessoa como qualquer outra, ela pode fazer tudo, mas mudar o pensamento, mudar a perspectiva das outras pessoas, porque isso é um tratamento que os outros dão, a discriminação, o tratamento que as pessoas dão a outra, é uma coisa muito difícil, é extremamente difícil. Parece tão singelo, mas é difícil. E eu cito um caso muito simples, um caso prático que eu vivi algumas semanas atrás, quando eu participei de uma audiência criminal, em que uma das testemunhas, ela tinha alguma CID que indicava um transtorno mental. E ela teria, em tese, sido uma testemunha de um homicídio. Pelo menos foi o que foi indicado por uma das partes. E foi ouvida, era para ser ouvida como tal. E no processo, antes da testemunha ser ouvida, há a possibilidade de ela ser contraditada para que ela não tome o compromisso de dizer a verdade. Ou seja, para que a palavra dela, por assim dizer, tenha menos validade do que uma pessoa que tomou o compromisso, que eventualmente pode responder pelo crime de falso testemunho. Apenas para explicar, quando a pessoa vai testemunhar, se ela preencher todos os requisitos, ela assume o compromisso de dizer a verdade. E se ela faltar com a verdade, ela pode ser a ela imputado o crime de falso testemunho. No caso específico que eu estou tratando, a pessoa tinha esse transtorno, tinha essa CID, suspeitava-se que ela tinha essa CID, e o advogado, para tentar diminuir a qualidade do que ela iria falar, contraditou a testemunha para que ela não tomasse o compromisso de dizer a verdade, para que ela sequer fosse ouvida no processo. A contradita era para que ela sequer fosse ouvida porque ela tinha um transtorno. Então, veja a dificuldade de perspectiva, apesar de 5 anos de Estatuto da Pessoa com Deficiência, de se mudar a visão de que uma pessoa que tem algum transtorno mental pode sim testemunhar como toda e qualquer pessoa, porque o Código de Processo Penal diz que toda pessoa pode ser testemunha. Lógico que tem algumas pessoas que são proibidas, mas o simples fato dela ser pessoa com deficiência não retira a idoneidade do depoimento dela. Então, houve a contradita, no sentido de que ela não se deveria tomar o depoimento dela, simplesmente por esse fato, pelo fato de ela ter um transtorno mental, e ouvido o Ministério Público, no caso eu, que estava apresentando o Ministério Público no dia da audiência, eu imediatamente refutei a contradita,
sim, no sentido de não ouvi-la, de não ouvir o depoimento dela, simplesmente pelo fato de que a perspectiva hoje a regra hoje toda pessoa é capaz, até prova em contrário. Então, o simples fato, a alegação de que é uma pessoa com deficiência não retira a idoneidade do depoimento dela. Ela podia estar presente no fato e poderia simplesmente ter falado a verdade. Então, a minha contradita, a minha manifestação foi no sentido de que não deveria ser aceito a contradita, no sentido de proibir a testemunha de falar, só por esse fato. Embora, por esse fato, pode não ser tomado o compromisso dela de falar a verdade, sobretudo porque isso pode vir a prejudicá-la, já que ela pode responder pelo crime de falso testemunho. Então, uma coisa é tomar o compromisso de falar a verdade, ela promete que vai falar a verdade, responde por esse crime eventualmente, se mentir. Outra coisa diferente, muito diferente, é ser proibida de depor só por esse fato. Então, veja que essa mudança nos olhos, essa coisa que as pessoas colocam na frente dos olhos para discriminar, é uma coisa impregnada na gente, é uma coisa impregnada nas pessoas que demora-se muito e merece a nossa atenção no sentido de bater, de falar, repetir, para que as pessoas que entrem inculta na mente que não, a palavra válida e a pessoa é plenamente capaz, certo? Então, essa é uma perspectiva, uma experiência que eu vivi nessa seara e que, para mim, foi muito marcante, porque naquele fato específico, o juiz aceitou os meus argumentos, no sentido de ouvir, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a legislação atual permite, considera plenamente capaz, sem, contudo, assumir o compromisso, e ela testemunhou, a pessoa testemunhou e falou sobre os fatos, e o que ela falou vai ser valorado como qualquer outra testemunha iria valorar. Então, acredito que obteve-se o sucesso, e marcante nesse sentido, porque pôde-se passar mais uma vez e reforçar mais uma vez esse argumento da capacidade da pessoa com deficiência. E o protagonismo. Eu trago aqui também alguns conceitos de protagonismo, no sentido de que se trata de uma atitude consciente que parte de um indivíduo maduro e responsável por suas ações, disposto a conduzir sua própria vida em uma direção moral. E um outro conceito é assumir as rédeas da evolução pessoal, buscar a autorrealização, dar um propósito à vida e fazer a diferença para o coletivo. Então, isso é protagonismo. A pessoa que foi lá, testemunhou, ela é essencial, foi essencial. E assim é qualquer um de vocês que esteja me ouvindo e que participe, que busque buscar o próprio rumo da sua vida. Então, esse protagonismo é uma forma de chamar a atenção nossa também para ter e possibilitar essa inclusão. Porque se nós que somos as outras não mudamos a nossa perspectiva, fica difícil também a gente promover medidas que possibilitem a inclusão social. E assim quando o Ministério Público atua em defesa da pessoa com deficiência para se construir uma simples rampa numa escola, como já aconteceu aqui, assim para que se abra as medidas dessas aberturas, dessas passagens para a pessoa com deficiência, para que ela tenha acesso aos locais de forma adequada. E lógico, a gente está muito, muito aquém do ideal, muito aquém do que é necessário, mas a mudança da legislação permite que o Ministério Público, como defensor, como fiscal da ordem jurídica, do cumprimento da ordem jurídica, possa cada vez mais cumprir e direcionar ações para que haja efetivamente a promoção da inclusão social. Com simples atitudes como essa, como a efetiva cobrança de melhor acessibilidade às pessoas como um todo, independentemente da deficiência, independentemente de ter ou não deficiência. Inclusive, essa é uma das diretrizes do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
que as coisas sejam construídas visando a acessibilidade de todos. Tem até um termo, ver se eu consigo encontrar aqui nos conceitos da lei. Me desculpe se eu não consegui encontrar. Desenho universal, artigo 3º, inciso 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Fazer as coisas, desenhar as coisas para serem aplicadas a todas as pessoas é uma forma de inclusão. Porque se eu faço uma coisa que é específica para uma pessoa que tem uma determinada deficiência, na verdade, eu estou discriminando também, porque é específico e aquilo reforça a barreira para ela. Então, quando eu desenho uma coisa que é universal, eu não crio empecilho e nenhum tipo de barreira, entrave ou obstáculo à acessibilidade de qualquer pessoa, independente dela ter deficiência ou não. E é assim como as coisas devem ser pensadas. E é assim como o Ministério Público deve, como fiscal da ordem jurídica, cobrar que sejam feitas dessa forma. Então, está lá na nossa Constituição, está na nossa lei orgânica, está na nossa Constituição Federal e Estadual, bem como nas legislações ordinárias, federais e estaduais, o nosso dever de defender e promover ações que visem a melhorar e incluir a pessoa com deficiência na comunidade. Então, se há um implemento, uma barreira a um implemento de algo coletivo, nós temos efetivamente que trabalhar e atuar. Então, senhores, senhoras, todos que estão me ouvindo, o público da APAI, que estão aí hoje reservando um pouquinho do tempo para dar atenção a esse projeto que é tão importante, que é nacional, eu queria agradecer. Espero ter contribuído para difundir os direitos, deveres, direitos das pessoas com deficiência e deveres do poder público e nosso como Ministério Público. Agradeço mais uma vez o convite e peço desculpas, escusas por não poder comparecer nessa data aí, mas muito obrigado pelo convite e eu que gosto de participar. Então, agradeço mais uma vez toda a diretoria, todo o pessoal da APAI por esse convite. Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa tarde. Muito obrigada, Rômulo, pela sua participação. Nós ficamos muito agradecidos. Também queremos dizer, pessoal, que a nossa programação está recheada. Todos os dias temos lives ou vídeos de temas muito pertinentes. E também, todos os dias, vão ser postados vídeos de depoimentos das famílias dos nossos assistidos, de todas as áreas, da escola, da área social, do centro-dia, do projeto PSOL, como também da clínica, onde tem a fisioterapia e o terapeuta ocupacional. Contamos com vocês para que a nossa programação ocorra da melhor maneira possível. Contamos com todas as participações e com todo o carinho de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. A APAI agradece a todos.